O que acontece com uma pessoa sensitiva quando ela finalmente decide parar de ser o santuário emocional de todo mundo? Existe um tipo particular de pessoa que caminha por esse mundo sentindo absolutamente tudo. Não só seus próprios tudos, mas o tudo de todo mundo. Não só suas alegrias ou suas dores, mas as dores e as alegrias do outro também. Existe um momento exato onde a esponja emocional dessa pessoa satura. E o que acontece depois disso não é o que você espera. Fica aí para a gente conversar mais sobre o que acontece quando a alma sensível, que tem funcionado como uma estação de esgoto emocional do outro, e seu corpo está pagando o preço, para de ser a lixeira emocional do mundo. Almas sensíveis são corações latentes que estão batendo tanto que sentem qualquer frequência emocional ao seu redor. Você pode chamá-las de sensitivas, de empatas, ou só quem sente demais. E a sociedade aprendeu muito bem a treinar essas pessoas. Treinou elas para aceitar que a sensibilidade vem com um preço. O preço de ser o santuário emocional de todo mundo, o terapeuta não remunerado de todos, a carregar o peso de todos. Mas sabe o que acontece quando essas pessoas param de tentar agradar todo mundo? Quando elas param de ser a esponja do mundo, quando elas param de dizer sim, quando cada pedaço do seu corpo está dizendo para falar não? Acredita, não acontece o que você espera. Essas pessoas, elas não perdem o seu dom natural e nem o que torna elas únicas. Elas não ficam frias, elas não se tornam más. Elas se tornam, na verdade, algo muito mais perigoso para o mundo que foi construído contando com seu sacrifício eterno. Essas pessoas se tornam despertas. Você pode até pensar que ser sensível é uma coisa completamente errada. Ainda mais se você for essa pessoa sensível e se você estiver sofrendo com as consequências disso. A gente pensa que pessoas sensíveis são naturalmente suaves, generosas e destinadas ao cuidar do outro. Só que está errado. Essa sensibilidade, essa habilidade de sentir tudo, não se desenvolveu porque essas almas foram destinadas a ser os zeladores emocionais do mundo. Ela se desenvolveu como um mecanismo de sobrevivência. Veja, se você crescer em um ambiente onde tinha que ler o ambiente o tempo todo, constantemente, onde tinha que antecipar o humor de alguém antes que essa pessoa entrasse pela porta, onde que a sua segurança dependesse de gerenciar emoções de outras pessoas, você aprendeu a sentir isso tudo, não como um dom, mas como uma armadura. A criança sensível que conseguia sentir perigo no tom de voz dos pais, que conseguia sentir a mudança da energia da casa antes da tempestade chegar, aquela criança, ela sobreviveu tentando requintadamente sintonizar com todos os outros. E que tá a pegadinha? Elas se tornaram tão boas em ler os outros que nunca aprenderam a ler a si mesmas. E assim a gente tem essas almas sensíveis andando aí com 30, 40, 50 anos, ainda operando a partir daquele programa da infância, ainda acreditando que seu valor está na sua utilidade, ainda convencidas que se apenas derem o suficiente, se importarem o suficiente, se sacrificarem o suficiente, finalmente vão ganhar o amor que estavam buscando esse tempo todo. Que golpe perfeito que o mundo te deu, né? A sensibilidade é um presente que deve ser compartilhada com todos a todo tempo, independente do custo, não é? Se uma pessoa sensível diz não, elas são egoístas e estão traindo a sua natureza boazinha. Mas o que acontece quando essas almas atingem seu limite? O que eventualmente acontece com essas almas? Chega um momento, que podem ser décadas, que após elas se doarem tanto, elas se sentem vazias. Talvez depois que mais uma pessoa se aproveitou da sua bondade, talvez em uma tarde comum, quando está sentada sozinha e percebe que não consegue se lembrar da última vez que perguntou como realmente elas mesmas estão. Naquele momento, algo se quebra. Não necessariamente de forma dramática, sabe? Às vezes apenas com um pensamento silencioso, uma pergunta simples, uma pergunta como: e se eu parasse? E se eu parasse de tentar consertar todo mundo? E se eu parasse de absorver a dor de todo mundo? E se eu parasse de estar disponível para cada crise real ou fabricada do outro? E nessas perguntas existe um tipo de terror, não é? Porque a alma sensível se construiu toda a sua identidade em torno de ser necessária. Elas não sabem quem são
sem alguém para resgatar, sem alguém para confortar, sem alguém para salvar. Toda a vida delas foi organizada em torno desse papel. E o pensamento de sair dele parece como dar um passo para um abismo. Vocês já ouviram aquela música do Raul Seixas, Carpinteiro do Universo? Estou sempre querendo aparar o cabelo de alguém e sempre querendo mudar a direção do trem. Às vezes a luz do meu quarto eu não quero apagar, para que você não tropece na escada quando chegar. Quando ele fala assim, o meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Mas não sei por que nasci para querer e tentar consertar o que não pode ser. Essa música diz muito. Se a sua vida foi organizada nesse papel, que é em si um tipo de egoísmo, o que acontece quando você dá esse passo para o abismo? Você deve estar pensando, nossa, essa guria veio aqui me chamar de egoísta. Acredite, em toda ação, toda, literalmente toda ação, tem uma luz e uma sombra. A sombra de se dar muito ao egoísmo, por mais que isso seja paradoxal. Você admitir o seu egoísmo de ser útil vai te dar um clique muito grande. Porque você vai ver como certas pessoas só ligam quando precisam de algo. Você vai notar como alguém desaparece quando você para de ser quem entra em contato primeiro. Você vai começar a reconhecer os vampiros emocionais da sua vida. Aquelas pessoas charmosas que sempre têm uma crise, que sempre precisam de apoio, que sempre pegam e pegam e pegam e nunca chegam a retribuir. Agora, é aqui que fica interessante. Porque a alma sensível não se torna cínica quando vê esses padrões. É isso que as pessoas pensam, né? Elas temem que vão parar de ser tão generosas, tão abertas e tão definitivamente compassivas se transformarão em alguma versão endurecida e amarga de si mesma. Mas não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é que essas pessoas vão se tornar mais criteriosas. Elas vão desenvolver a poderosa habilidade de onde elas devem colocar a sua sensibilidade. Essas pessoas ainda vão sentir profundamente, ainda vão se conectar profundamente. É isso que as pessoas temem, não é? As pessoas temem que, se pararem de ser tão generosas, tão abertas e infinitivamente compassivas, elas vão se transformar em uma versão endurecida e amarga de si mesmas. Mas não é isso que acontece. O que acontece é que essas pessoas vão se tornar criteriosas. Elas vão desenvolver o que você pode chamar de sensibilidade consciente. Elas ainda conseguem sentir profundamente, ainda se conectam profundamente, ainda oferecem compaixão genuína, mas agora escolhem. Pense em um holofote. Uma alma sensível que ainda não despertou é uma luz difusa que está iluminando tudo e todos ao seu redor, enquanto permanece na sua própria sombra. Mas, quando despertam, elas se tornam realmente um holofote, focadas, intencionais e poderosas. Elas vão brilhar onde a luz realmente importa, onde é genuinamente necessário, onde realmente faz a diferença. E sim, isso significa que algumas pessoas ficarão no escuro. As pessoas que estavam lá somente pela iluminação gratuita, que nunca pretenderam retribuir com luz. E o belo é que a alma sensível desperta não corre mais para tranquilizar essas pessoas. Ela não se apressa para provar que ainda é boa, que ainda é gentil e que ainda é o mesmo velho capacho confiável de sempre. A pessoa real estava enterrada sobre todo aquele cuidado compulsivo. A pessoa real tinha opiniões que nunca expressou, tinha necessidades que nunca manifestou, tinha raiva que nunca libertou, tinha sonhos que nunca perseguiu, porque estava ocupada demais gerenciando o clima emocional de todos os outros. E quando essa pessoa real finalmente começa a emergir, não é confortável. Nem para a alma sensível e certamente menos ainda para as pessoas que se beneficiavam do seu apagamento pessoal. Existe um período, e ele pode durar meses ou até anos, onde tudo vai parecer estranho e novo e aterrorizante. A alma sensível tem que aprender habilidades que nunca desenvolveu. Como dizer não sem dar uma explicação de 3 parágrafos, como decepcionar sem implodir de culpa.
Deixa eu te falar um pouco sobre a culpa. Porque a culpa, ela é a principal arma usada contra almas sensíveis quando estão despertando. No momento em que a alma sensível começa a estabelecer limites, a culpa vai chegar e vai falar: quem você pensa que é se colocando em primeiro lugar? Nossa, eu pensei que você era uma pessoa boa. E a alma sensível que passou a vida inteira provando que é boa o suficiente, sente essa culpa. Mas aqui é onde o verdadeiro trabalho acontece. Elas têm que sentar com essa culpa, têm que sentir a culpa sem tentar imediatamente fazer a culpa ir embora e voltar para os seus velhos padrões. Elas têm que fazer a pergunta crucial: essa culpa está me dizendo que eu realmente fiz algo de errado ou é apenas um desconforto de reivindicar minha própria vida para mim? Na maioria das vezes vai ser o último. A culpa é apenas a agonia da morte da sua identidade antiga. É a partir dela que se aprendeu a sobreviver sendo útil, sendo necessário, sendo aquele que resolve tudo. E a alma sensível não pode se tornar quem realmente é enquanto está carregando a bagagem emocional do outro. E isso não é fácil. A alma sensível foi treinada desde a infância para acreditar que o conforto das outras pessoas é mais importante que a sua própria autenticidade. Quebrar esses condicionamentos exige algo como coragem. E você já viu como a coragem é um sentimento que está sempre no passado? Uma pessoa corajosa é, na verdade, uma pessoa que sentiu medo e foi com medo. E quando ela olhou para trás, depois de ter ido, ela nomeia aquilo como coragem. Então, ultrapassar o medo é coragem. A coragem, ela é um sentimento que está sempre no passado. Você nunca vai sentir esse sentimento. Você vai olhar para trás e vai nomear ela como coragem. Deixa eu te contar outra coisa. Não enfrentar esse medo, que é o que te mantém no velho e que te impede de ser você mesma, afeta seu sistema nervoso. Por anos, décadas, seu corpo ele teve um estado constante de estresse. Seu sistema nervoso estava processando não apenas suas próprias emoções, mas a dos outros também. Que peso! Elas tiveram dores de cabeça, problemas estomacais, exaustão que o sono não cura por isso. Seu corpo estava gritando para você: para, enquanto os outros continuavam te forçando porque todo mundo precisava de você. Mas quando essas almas finalmente param, quando finalmente elas começam a dizer não, quando finalmente elas criam limites que protegem a sua energia e o corpo vai começar a relaxar. A tensão crônica começa a ser liberada, as dores, aqueles incômodos misteriosos vão começar a desaparecer, o sono vai se tornar mais profundo, a energia vai retomar. É como se o corpo finalmente expressasse, depois de se prender a respiração por anos. Isso faz sentido, não faz? O corpo nunca foi destinado a processar o lixo emocional dos outros. A alma sensível tem funcionado como uma estação de tratamento de esgoto emocional alheio e o seu corpo pagou o preço. Para de ser o lixo emocional dos outros, não tira sua sensibilidade. Essa sensibilidade, quando consciente, vai se tornar o seu superpoder. Porque agora ela não vai estar mais ajudando a partir das feridas e vai estar ajudando a partir da própria plenitude. Elas não vão estar resgatando pessoas para se sentirem valiosas, elas vão estar apoiando pessoas porque isso genuinamente as move. Elas não vão estar resolvendo problemas dos outros para evitar os próprios. Elas vão estar compartilhando a sabedoria que ganharam através da própria cura. A alma sensível, desperta, ela se torna uma espécie de farol. Ela permanece em solo firme, brilha a sua luz de forma constante e ilumina o caminho para aqueles que estão prontos para ver. Mas elas não perseguem os navios nos nevoeiros. Elas não abandonam o seu posto para resgatar cada embarcação que está em perigo. Elas confiam que a sua própria luz é o suficiente, que aqueles que estão destinados a encontrar o seu caminho vão encontrar. Isso é o serviço verdadeiro. Não autossacrifício, mas uma auto-oferta. Não esgotamento, mas uma contribuição. Não martírio, mas uma maestria. Então, o que acontece quando uma alma sensível para de agradar a todo mundo e ver a verdade, elas não se tornam menos, elas se tornam mais. Mais autênticas com si mesmas, mais genuinamente conectadas, mais poderosas e presentes e mais radiantes e vivas.
O verdadeiro eu que sempre esteve lá enterrado naquele desejo de agradar, agora vai emergir. E acontece que esse verdadeiro eu é magnífico. Não é porque ele é perfeito ou é porque ele é iluminado, mas sim porque é real, realmente, corajosamente real. E um mundo cheio de máscaras de performance é preciso de todas essas almas sensíveis. Olha para a sua sensibilidade com outros olhos. Faça dela não um ato de sacrifício, mas um traço que te faz melhor para você e, consequentemente, para o mundo. Esse despertar que eu descrevi aqui, que é esse momento onde você deixa de ser o reflexo dos outros para se tornar você mesmo, não é apenas uma mudança de hábito. Na psicologia junguiana, isso tem um nome, que é individuação. E é o processo mais profundo e mais desafiador que um ser humano pode enfrentar. E o psiquiatra Jung, ele dedicou a vida inteira a entender como a gente vai sair dessa sombra de agradar os outros para encontrar nossa luz real. Se você sentiu que esse vídeo falou com sua alma, você precisa entender o próximo passo dessa jornada. Então clica nesse vídeo que eu vou deixar aqui sobre a jornada de individuação e eu te vejo lá.